Olá pessoal, Manuel na área para mais um Experiencialize Cast, um episódio exclusivo. E hoje com meu amigo João Kepler, ele que é a grande referência em investidor anjo do país, mas mais do que isso, um empreendedor desde criancinha, um pai excepcional. A Cris diz que ele é um modelo de marido, enfim, e um grande amigo. Experiencialize Cast. João, seja Opa. muito bem-vindo. Olha que eu vou acreditar nesses Grande elogios todos satisfação aí. em tê-lo aqui conosco. Olha, ensaiamos bastante vir aqui no Experiencialize Cast. É verdade, é verdade. Que bom que eu consegui sentar aqui com você. Opa, com o maior prazer. E para te receber E já aqui, deu lucro, tá vendo? Já Dengo, deu lucro. Dengo, o melhor chocolate do Brasil. Opa. Chocolate que cuida. Você dá chocolate pra gordinho, velho? Mas cidadão, bom demais, olha aí. Divide Deu com a lucro. Cris lá, divide com a Cris. Na verdade é o seguinte, eu vou dar todo pra ela. Com certeza. É uma ela experiência merece. importante dar pra ela. Olha, eu comprei pra você, meu Lembrei amor. de Lembrei de você você. Na verdade foi o Manel. É isso Obrigado, aí, ó. Dengo. Valeu. Legal, ó. João, antes de mais nada. E o Dengo aqui também, né? Tem aqui, ó. O Dengo é muito nosso patrocinador. A Dengo, que é uma empresa fair trade que cuida de todo o processo, né, valoriza e empodera os produtores de cacau do sul da Bahia. Sul da Bahia. Do sul da Mas Bahia. a fábrica é onde? A fábrica aqui em São Paulo. Tá. Eles pagam até 85% a mais pelo cacau do que a média do mercado. Eles aculturam e treinam e capacitam os produtores de cacau do sul da Bahia. E é um trabalho muito, muito bacana. Eu queria até que você vivenciasse uma experiência numa das lojas da Dengo. Depois me Faço dissesse questão. Até como é que foi a experiência. eu quero ir lá, até porque a gente tem uma startup que chama Manejo Bem, olha, fazendo publicidade, que ele ajuda a cultura familiar, agrícola, né? E aproxima das indústrias também. Pode ser um bom link aí. Não, e super bom link. A Dengo, não sei se você sabe, mas o principal investidor da Dengo é o Guilherme Leal, dono da Natura. E a Dengo é uma parceira nossa desde o início, né? A gente tem muita coisa em comum, já trabalhamos para eles e tal. E o DNA Dengo é incrível, tá presente aí em todos os detalhes aqui. Então depois você me diz. O nome é bom. Meu Dengo. Coisas da Bahia, né? Muito bem. Coisas da Bahia. Mas, João, bom... Prazer enorme estar aqui com você. Ah, que bom. Vamos lá. Para mim também é uma honra. E eu sei que você é um cara irrequieto, um cara absolutamente ativo, dinâmico, né? Que empreende há muito tempo e sempre valorizou as experiências humanas, e você passou isso como valor para sua família, para os seus filhos, tal. Afinal de contas, o que é experiência para você? Cara, experiência é algo, assim, eu acho que é algo que merece ser guardado. É algo que se vale a pena você guardar aquela lembrança. Então, para mim, se for algo que valeu a pena, aí eu posso guardar isso e isso fica registrado na minha memória. Então, isso para mim é uma experiência que fez alguma diferença, que faz diferença na sua vida. Então, se eu não esquecer, resumindo, se eu não esquecer, para mim essa é uma experiência. Eu acho que a gente acaba sendo o resultado, né, de tudo que a gente viveu, das experiências que a gente viveu, boas ou ruins. Exato. Né? E a gente acaba... nessa sua jornada como empreendedor... Guardei muita experiência. Muita experiência. E aqui no Brasil, né, em especial, é bem peculiar, né? E até que ponto, né, em que momento você começou a perceber que o intangível, aquilo que a gente não toca, aquilo que a gente passa a ter mais valor do que o tangível? Cara, eu trabalho com isso, né? Quando a gente investe numa startup, numa empresa, para quem não sabe o que é startup, é uma empresa como qualquer outra, mas ela usa uma base digital. Essa empresa, ela resolve um problema. E muitas vezes ela não é nada material, não é um hardware, não é um microfone. É alguma solução, é alguma coisa no digital, e que isso tem como maior valor o capital intelectual, que é intangível. Então, quando você percebe que o intangível é o intelectual e que o intelectual consegue transformar as coisas com soluções, com inteligência, com um monte de coisa, basicamente dependendo do empreendedor e da pessoa do empreendedor, você dá muito valor para isso. E você dar valor para isso é o primeiro passo. Agora, o mercado entender
e valorizar e precificar um negócio que tem mais capital intangível do que o tangível, aí é uma transformação, que é o que aconteceu, que tem acontecido ultimamente no mercado, que quando se vê uma empresa que não tem pouco ativo tangível, mesa, cadeira, estrutura, que não tem quase nada disso, tem mais valor do que uma empresa que tem só isso. Né? Uma indústria, não que não tenha, a indústria não tenha valor, mas assim, a coisa que tem que ter muita imóvel, né? Estrutura física, patrimônio físico, elas perdem de valuation muitas vezes para empresas que têm quase nada disso. Então, aí que entra esse capital intangível. Então, esse valor foi quando eu percebi que isso era uma grande, fazia diferença e queria, a tendência seria essa, e que eu direcionei minha vida e meus investimentos todos para isso. Isso foi o quê? Uns 15 anos atrás? Não, foi. Começou essa jornada? Não, a jornada de e-commerce, de internet, começou há muito tempo atrás, mais de 15, mas a jornada de investimento, de entender isso, entender esse game, foi quando eu recebi um não em 2009. 2009. 12 anos atrás. Recebi um não. Fui buscar investimento com uma empresa minha, recebi não. E por quê? Porque eu mostrei na minha apresentação mesa, cadeira, estrutura, carro, funcionários com farda, carro plotado, escritório, sabe? Aí os caras, isso é custo. Hã? Isso é custo. O que você tem de melhor? Era o software. E eu não sabia falar isso. Entendeu? Era o capital intangível, intelectual, a incompetência. E eu não sabia diferenciar isso. Até hoje eu vejo empresários não sabendo diferenciar, dando mais valor para uma coisa. Há 12 anos atrás foi essa virada de chave. Foi a virada. E foi que eu disse, não, parei. Aqui o caminho é esse. Ou seja, o não abriu várias portas para você. Ele não só abriu as portas, como me ensinou bastante. Foi uma dor, né? Tipo assim, putz, cara, eu recebi não, mas por quê, né? Por que se eu tenho uma empresa boa, com bom faturamento, por que esses caras não querem investir em mim? E ali foi ali que eu descobri que eu tinha que valorizar outras coisas. Outros que a gente chama de KPIs. Outras métricas. Outras variáveis que não eram 3 escritórios com 48 colaboradores, todo mundo fardado. Entendeu? Então, o que eu achava que era isso que impressionava, né? Poxa, infraestrutura que impressionava, e não é. Não era em 2009 nos Estados Unidos e agora aconteceu no Brasil. Não é mais no Brasil. Era muito mesmo. Quando vem uma empresa me apresentar um negócio, Manuel, quando ele mostra a estrutura dele, eu me lembro de 2009, 12 anos atrás. Eu digo, putz, não é isso que eu quero ver, velho. Não é isso que eu quero ver. Eu não quero ver quantas mesas tu tem. Quero ver qual é o teu resultado. Qual o impacto que você gera na vida do teu cliente, da persona que você quer atingir. Qual a transformação que você está promovendo. Com quanto menos de recurso tiver, mais escalável é. Percebe? Que a escala, ela é diferente de escalabilidade. Escalabilidade é quando você cresce 15% ao mês, por exemplo. Você tem uma escalabilidade. A escala é quando você cresce até mesma coisa ou até mais, só que você não cresce despesa proporcional. Ou seja, não precisa de mais gente para fazer a mesma coisa. Compreendeu? Uhum. Você não precisa contratar mais pessoas para fazer o que você... para aumentar o teu faturamento. E que a grande maioria das empresas precisam de estrutura para poder ter um resultado. Não é dinheiro fazendo dinheiro, né? No caso de uma empresa escalável, não. O Spotify precisa de mais colaboradores ou infraestrutura para ter mais um cliente? Não. Então ela é escalável. Nem para ter 1000 clientes a mais não vai precisar. Exatamente. Então ela é escalável. Então é isso que é a força do capital intangível que pouca gente percebe. Nessa jornada que começou há 12 anos atrás, que você deu essa virada, daí você começou a fazer pequenos investimentos, pequenos aportes. Como é que foi esse início? O início, depois do não, eu recebi uma mentoria do investidor. Ele desse mesmo, que eram 4, né? Só que um deles me chamou para tomar um café e me disse por que eu tinha recebido não. E que falou exatamente isso. E ele falou mais, ele falou, por que você não aluga teu software? Porque ao invés de vender ingresso, porque era uma empresa de ingresso, ao invés de vender ingresso para o consumidor final, que você tem CAC, custo de aquisição de cliente, por que você não aluga teu software para o teu concorrente? Eu disse, hã? Como? Não estou entendendo. Ele disse, caraca, então o cara foi um cara visionário, hein? Foi isso. Aí eu disse, beleza. Aí eu falei, o que você faz? Quem você é? Ele falou, eu sou business angel, sou investidor anjo, né? Angel investor. Que ele era LP, ele era investidor daquele fundo. E
E era um business angel. Isso aqui em São Paulo? Não, nos Estados Unidos. Ah, você estava nos Estados Unidos. E aí eu disse, mas como é que, o que é investidor anjo, né? Perguntei, ele me chamou para um café, né? Aí foi que ele me contou o que ele fazia, como ele fazia. Aí eu fiz duas coisas quando voltei para o Brasil. A primeira foi, transformei minha empresa num B2B, 2C, ou seja, comecei a alugar meu software, que eu tinha de melhor. Fechei 3 escritórios, fiquei com um escritório 3x4, 4 colaboradores, demiti todo mundo. E transformei em B2B, ganhei uma margem menor, mas com muito menos custo, não tinha custo. Me transformei numa empresa escalável, porque eu aprendi a fazer isso. Entendi o capital intangível. E comecei a procurar negócios em universidades e tal, que eu pudesse ajudar. Com mentoria, com Smart Money, que é o tema de um livro que eu tenho. Sim. Com Smart Money. Então eu fiz o que o cara fez comigo. Comecei a fazer perguntas. Rapidinho, hein? Rapidinho. Eu sou executor, né? Eu sou executor e, cara, eu sou um lifelong learning. Aprendo pra caramba. Você fala uma coisa pra mim, se ela for útil, eu absorvo né? E executo. Eu não fico mandando ninguém fazer, eu vou lá e faço. Aí depois que faça, aí a gente bota no padrão. E um cara executor como você, que eu também me considero um cara com essa matriz executora, tem que tomar muito cuidado para não cair na tentação da zona de conforto, de, pô, eu estou executando tão bem isso e ficar só nisso, né? Como é que você se desafia? Por exemplo, você hoje é a principal referência do país, né, em investimento anjo, lidera, né, o principal fundo de investimento do país, é chamado para, enfim, para palestras, para eventos, né, para poder esse papel de educador também, enfim, de evangelizador do segmento. E como que você se desafia para, de repente, não ficar na zona de conforto, e como que você se imagina o João daqui 10 anos? Então, ótima pergunta, porque o desafio ele vem do desconforto, ele vem do incômodo, né? E eu tenho as minhas metas incômodas, então eu procuro sempre colocar metas que não sejam fáceis de atingir. Você falou, eu sou o principal fundo de investimento do Brasil em early stage. Sim, né? Em early stage. Eu quero ser o principal fundo em todos os estágios. Todos os estágios. Eu quero muito mais. Eu quero ser um grande fundo mundial. Né? A gente é da América Latina. Então, eu quero ter a maior quantidade de unicórnios, de exits. Então, são coisas difíceis de conseguir, mas eu vou conseguir. Então, é isso que me incomoda de não ser ainda, entendeu? Não é que eu sou um cara muito ambicioso, mas a ambição tem que fazer parte. Justamente para gerar esse desconforto. Na minha vida pessoal, eu sou um cara que... aí, isso no profissional, né? Só que existe aí um desconhecimento público da primeira pergunta que você fez em relação ao capital intangível. Então, eu tenho um desconforto, eu tenho uma vontade de popularizar esse tema. Tanto é que o meu último livro chama O Poder do Equity, exatamente por isso. É para levar para cada vez mais empresários que ele não precisa gerar consequência negativa errando. Ele pode evitar o erro validando. Então, eu estou longe de chegar na minha meta, que é distribuir e popularizar esses conceitos de uma maneira didática para que cada vez mais empresários consigam levar o Brasil para um outro patamar. Então isso para mim é o meu desconforto. Quando eu converso com um empresário, ele diz assim, mas eu não acredito, isso é espuma, esse negócio de startup não funciona, isso não sei o quê. Então eu fico assim, é isso que eu preciso ouvir, ou seja, tem um bom trabalho para fazer. Tem muito trabalho ainda pela frente. Não, o Brasil tem uma... Cara, quando eu comecei investimento anjo em 2009, em 2011 eu comecei profissionalmente, né? Porque aí eu já sabia, né? Não tinha literatura no Brasil sobre isso. Só tinha livros em inglês. Você é literatura? A primeira fui eu. Sim. Né? Ninguém falava sobre isso. Eu ia para os palcos falar de vendas e eu inseri inovação. Eu tenho um livro de O Vendedor na Era Digital, que eu mixei em 2014, eu mixei a vendas com inovação, que se eu peguei um dia desse, eu fui ler esse livro, caramba, muito atual, cara, muito atual. Funil de venda, marca digital, tudo estava lá. Caramba. Então, assim, muito atual, coisa que a gente que é padrão hoje, eu falava lá atrás, entendeu? Mas é porque eu tinha visão. Mas não fui eu que aprendi, não fui eu que descobri. Eu fui buscar na fonte. Estados Unidos. Naquela não que eu recebi, aquilo foi uma aula. Foi um MBA da vida para mim, né, cara? Então,
E o que eu fiz é multiplicar isso para mais pessoas e escrevi e saí desenvolvendo e fazendo conferências, palestras sobre esse assunto. E hoje não popularizou como eu queria, mas mais pessoas entendem. Com certeza. É o que a gente faz. Independente do tamanho, evidentemente, dos mercados e tal, mas qual o gap que você acha que existe nesse segmento seu, entre Brasil e Estados Unidos? Em valores, vamos lá, em anos... De maturidade, assim. Em anos a gente está cada vez menos, está diminuindo muito, a gente está em 5 anos. Em valores, uns 15 bi de dólar ainda que precisa captar para o Brasil. A gente vai terminar um ano com 8 ou 9 bi 2021 de dólar captado. De investimento em startups, é isso que eu quero falar. Bilhões de dólares. Né? Já estamos... primeiro semestre foi 5,6 bi de dólar. Caramba. Primeiro semestre. Vê como o Brasil avançou. A pandemia foi positiva. A pandemia acelerou muito. Mas a gente precisaria de 20 bi no Brasil. Para tá no mesmo patamar, digamos assim. Né? Proporcionalmente falando. Mas assim, em termos de anos, uns 5 anos. E vamos diminuir, cara. A gente tem um celeiro de maravilhosos empreendedores. Aqui nesse ambiente que a gente está aqui, de coworking, você pode descer ali, tem empreendedores sensacionais aqui. Sim. A gente está no orgânico. Então eu vi aqui, conheci já uns caras ali embaixo. Putz, então o Brasil tem isso, né? O Brasil tem essa característica de ter empreendedores maravilhosos. Mas por quê? Por quê? Sabe me dizer por quê? Você está me entrevistando, mas eu estou perguntando para você. Eu acredito que o Brasil tem empreendedores... Primeiro porque a gente tem o mercado brasileiro é extremamente hostil, o que estimula a criatividade. Né? Então a gente procura caminhos não ortodoxos ou não óbvios. Criativos, né? Criativos e tal. Eu acho que esse talvez seja né? Mas não sei se é exatamente... É isso. Quem empreende no Brasil empreende em qualquer lugar do mundo. A gente já nasce com essa questão, né? A gente tem necessidades antes mesmo de enxergar a oportunidade. Então, o empreendedor que tem necessidade, que enxerga a oportunidade, e que tem muita, porque tem muito problema, e onde tem problema tem oportunidade, e é ali que você ganha dinheiro. Né? Acho que é você que fala isso, que você ganha dinheiro resolvendo o problema dos outros, né? Então, é exatamente isso. Quando você resolve com experiência, melhor ainda, né? Não, com experiência, de maneira gostosa, agradável. Com experiência, você não só resolve o problema dos outros, como você aumenta o valor percebido, né? Que é o que você faz. Você aumenta até o valor daquele negócio. Você poderia me entregar isso aqui de uma outra forma. Então você cria um momento, cria um ambiente, cria uma história. Me contou a história da Dengo. Entendeu? Então, isso é uma experiência. Né? Eu já estou com vontade de comer o chocolate, entende? Então, essa é a diferença premente do que a gente está falando aqui. Legal. Preparar o olhar, né? Eu acho que a gente pode... Tem várias formas de vender o mesmo produto, ou de oferecer o mesmo produto, mas se você contextualiza, você cria uma situação, uma atmosfera agradável, você trabalha o sensorial, você trabalha a imaginação da pessoa, enfim. A gente é muito rico, né? Só que eu vejo que ainda a imensa maioria dos empreendedores brasileiros ainda está na idade da pedra, né? Ainda é muito dependente da variável preço, né? E o que a gente mais luta aqui na Experiencializa é justamente ensinar os empreendedores a criar valor. Né? E o valor é absolutamente intangível. Mas o valor é uma coisa que se conquista no longo prazo. Sim. Não na recompensa imediata. Sim, sim. Então, a recompensa imediata é o que todo mundo procura. E nós fomos preparados para isso. Meu filho, você precisa de uma estabilidade, então você passa no concurso, por exemplo. Né? Então, isso eu ouvi muitas vezes. Você deve ter ouvido alguma coisa nesse sentido. Você com certeza nunca estimulou seus filhos a fazer nenhum concurso. De jeito nenhum, porque para mim estabilidade não é uma coisa que é comum e é fácil. E isso se existe, se é que existe, está acabando. Né? Então, essa experiência que você fala, que você tanto ensina, né? Que eu já vi você falando muitas vezes para muitos empresários, que vai dar o valor devido ao negócio dele, que é padrão, que muitas vezes é igual a qualquer um. Só que tem essa pegada da percepção do outro. Né? Se o outro percebe isso, acabou. E tem tudo a ver com percepção. E daí falando nisso, até pegando o gancho, né, da sua área, é fundamental criar percepção de
confiança, de segurança, né? Investimento tem tudo a ver com segurança, com confiança e tal. E você conseguiu criar isso como poucos, né? Eu vejo... Primeiro que eu acho que nada é como um dia após o outro, né? Como você mostrar resultados, mas você se mostrar, né? Que é um estudioso, que você... e dentro nesses últimos anos, vocês construíram uma tese. Eu percebo que você, né, foi um dos responsáveis por criar uma tese dentro lá da Bossa Nova, que a gente só investe em empresas B2B, a gente só investe em... Fala um pouco dessa tese e como que foi construir essa tese. Bom, primeiro que eu vou um passo atrás, né? Você falou uma coisa muito importante que é construir uma autoridade, né? Eu sempre fui um cara de vendas. E o vendedor, no Brasil, ele é taxado como um cara imediatista, um cara muitas vezes oportunista, né? É um cara que faz tudo para vender, né? E não combina esse perfil com o investimento, que é um negócio de longo prazo, de credibilidade, de confiança, né? Então eu fiz uma virada de postura ao longo dos anos para chegar onde eu cheguei, né? Não foi fácil, porque vendedor é um cara efetivamente que quer vencer, que ele quer fazer acontecer, ele quer que você puxe o cheque, né? Então, seja em qualquer ramo de negócio. Uhum. Em investimento não é assim. O cheque é a última coisa que acontece, né? Primeiro tem relacionamento, tem experiência, tem confiança, tem um monte de coisa e variáveis. A jornada é bem mais longa. A jornada é bem mais longa que você precisa construir. Então eu tive que me modelar, que me moldar, digamos, né? Modelar é você modelar alguém. Eu tive que me moldar. E quem que você usou como Não tinha modelo? referência no Brasil para isso. Não tinha referência. Para exatamente isso não tinha referência. Então eu entendi que precisaria dar um ajuste na minha postura do velho vendedor para um cara que não perdesse a essência da venda. Foi você com você mesmo? Foi eu com eu mesmo. Comigo mesmo. Terapeuta, um coach, um mentor? Não tive. Apesar de que eu digo, todo mundo precisa de um coach, todo mundo precisa de um mentor. Terapia não sei, porque eu nunca tive, eu não aprofundei ainda no assunto para saber se eu preciso ou não. Mas coach eu já tenho e mentor eu tive. Eu já tive os três e tenho terapia. Para mim é fundamental. Esse autoconhecimento, a gente entender as nossas limitações. Eu não sabia que isso era autoconhecimento, né? Eu não sabia que existia técnica, que existia ciência. Hoje, quando eu converso com o Paulo Vieira, por exemplo, que é nosso amigo, eu falo alguma coisa, aí ele dá a explicação técnica, eu digo, putz, eu não sabia que isso era ciência. Então, aí existe a ciência para isso, né? Para cada coisa que eu fazia de forma empírica, ou fazia por necessidade, ou porque eu sentia a vontade de fazer, tem uma técnica. Agora, imagina se eu tivesse essa técnica antes. Putz, né? Então, o que eu aconselho a todo mundo é, cara, estude, se aprofunde. Porque tem tanta coisa gratuita, tem tanto... Esse podcast mesmo, quantidade de ensinamentos embarcados que vai ter para quem está assistindo. Então, a ideia é que eu tive que me moldar, né? Primeira coisa para chegar onde eu cheguei. Então, eu deixei de ser um vendedor, passei a ser um cara de conteúdo. Deixei de ser um consumidor de conteúdo para produtor de conteúdo. Passei a gerar valor na vida das pessoas de uma maneira efetiva. Eu deixei de querer vender para ter comissão, por exemplo, né? Porque o vendedor ele quer vender para ter comissão. Não estou falando mal de vendedor não, viu, gente? Sim, pelo amor de Deus, né? Mas não tem certo nem errado, mas são modelos completamente distintos, né? Completamente distintos. E aí comecei a gerar uma especialidade na minha imagem, criei uma persona de investidor, não mais empreendedor, né? De investidor, um cara que investe para longo prazo, um cara que não tem pressa, um cara que quer track record, ou seja, resultados reais e perenes, de longo prazo, com controle, com organização, e fui moldando essa persona, e não só fui moldando, como fui executando. Uhum. Então, ao passo que eu ia me mudando um pouco, eu fui executando, e foi acontecendo. Então, de 2016 para cá, acho que aí foi um carimbo, né, de efetivamente aconteceu. Esses últimos 5 anos a coisa carimbou nessa persona que eu sou hoje, que eu sou muito feliz porque eu me encontrei, né? Eu me encontrei porque era isso que eu era. Só que na verdade eu não sabia, né? Cara, é incrível isso que você falou. Eu tô assim, eu sempre te admirei, até comentei esses dias com a Karina, né, que como se fosse para modelar alguém que eu acho que é um cara família,
é um cara que está sempre atento aos filhos, que soube criar bem os filhos, né? Pelo menos é a imagem que eu tenho, a visão que eu tenho, que faz o que gosta, que trabalha pra caramba, né? Mas um cara disciplinado, tal, e que consegue ter esse equilíbrio, né? De entregar conteúdo, de impactar as pessoas e ao mesmo tempo fazer negócios. Eu realmente é admirável, eu realmente te tenho também como modelo. E eu queria até, assim, você falou que a virada de chave começou com um não lá nos Estados Unidos, você foi lá buscar investimento. Qual o papel das viagens, né? Quando eu digo viagens, qualquer tipo de viagem, mas sobretudo as viagens para o exterior, porque eu acredito que a gente aprenda mais, na sua vida, né? Nessa sua evolução como pessoa, como profissional. Antes de falar da viagem especificamente, que é você ir para um exterior, por exemplo, que aconteceu comigo quando eu fui buscar investimento, eu preciso te dizer a importância que isso tem para as pessoas. Quando você está enxergando mal, você bota um óculos de grau, o que acontece? A sua visão faz caramba. Quando você vai pela primeira vez na praia, que a natureza é maravilhosa, Deus existe, né? Então, essas coisas, essas pequenas coisas que a gente sai quando você anda, enfim, essas coisas que acontecem nas nossas vidas, elas são transformadoras e inesquecíveis. E eu digo que viagem é isso. Toda viagem, você tem a oportunidade de encontrar algo que você muitas vezes nem está esperando. Muitas vezes você não está nem... Você já foi lá 10 vezes, 20 vezes às vezes, mas, cara, sempre tem alguma coisa que te faz ter essa sensação, né, do despertar. Eu posso te dizer aqui várias, né, de experiências que eu tive na vida com viagens, mas tem uma que não sai da minha cabeça. E como eu te expliquei lá no começo, para mim, são coisas que são registradas. Quando registra no coração, na mente, é porque aquilo foi uma experiência. E, por exemplo, a gente, numa viagem que a gente fez juntos, para Seattle, a gente subiu no Day One, num prédio da Amazon, ficamos na sala do Jeff Bezos, do CEO, do founder. Então aquilo eu nunca mais vou esquecer. Aquilo realmente, como é que... Assim, é nada, uma sala, é uma mesa, uma coisa normal, mas ali era um ambiente de tomada de decisão, de construção de um império bilionário, que é uma startup. Então aquilo tem ligação no meu mundo digital, do intangível, e eu tive a oportunidade de estar onde pouca gente já esteve, e você me levou lá. Então, cadeira vermelha, subimos o elevador. Né, você pode riscar. Você pode riscar. Então, assim, tem muita coisa. Então, são coisas que ficaram gravadas para sempre, e isso é a força de uma experiência, a força de uma viagem que você proporcionou para a Bossa Nova, porque você é o prestador de serviço, pode chamar assim? Sim. Você é o cara que organiza, né, essas experiências lá na Bossa Nova, nas viagens, e o ano que vem a gente vai fazer muitas coisas juntos. A gente parou por conta da pandemia, mas voltaremos em breve. Com muitas viagens aí de experiências, porque é isso que fica, né? Então, não sei se respondi, mas, cara... Respondeu muito, muito bem. Obrigado pela parte que me toca. Não, mas se não fosse, eu não falaria, né? Se você puder... E assim, muitas vezes, mas eu não posso ir para Dubai, eu não tenho condições financeiras, eu não posso ir para Israel, não posso... Cara, mas você pode ir para uma cidade que você nunca foi. São Paulo. Você pode ir para um lugar que você é do interior só que não adianta você ir para lá para fazer a mesma coisa que você já faz na sua cidade. Você tem que desarmar. E tem uma outra coisa que eu preciso te confessar. Eu não sou um cara criativo para isso. Eu não tenho imaginação de fazer coisas diferentes. Eu sou um cara meio que padrão, né? Então, por exemplo, se eu gosto do estilo de música, eu entro no carro e boto aquela música. Se eu gosto, entendeu? Se eu vou no restaurante, meu filho reclama que eu vou no mesmo. Eu peço o mesmo prato. Quando eu tô com eles e com a minha esposa, o que acontece? Você se permite... Eu me permito. Eles mudam tudo. Eu adoro, eu amo. Delícia. Eu adoro, assim, eu me entrego. Putz, vai para onde vocês quiserem, é maravilhoso, porque eles têm criatividade, eles têm ideias, eles me proporcionam isso. Então você pode ser um cara como o João, que não tem muitas ideias para isso, porque cada um tem a sua competência, né, Manuel? Você não pode querer ter a mesma competência minha e eu a sua, né? A gente se complementa, e assim é a beleza da vida.
Então lá em casa é assim. Lá em casa eu me permito que eles desenvolvam aonde a gente vai fazer. E só para te dizer a força que isso tem, até antes da pandemia, todo julho a gente viajava juntos. Eu lembro. E o dinheiro dessa viagem é um fundo familiar, que cada um deposita 10% do que ganha para a gente faz o orçamento, eles decidem a viagem, qual o avião, qual o hotel, qual é o destino, tudo, tem um orçamento e a gente vai depositando nesse fundinho para pagar o orçamento, para pagar a viagem antecipada. E, que cara, demais, hein? Qual será de 2022? Em 2022 a gente vai fazer carnaval, mas a gente não pensou julho ainda. Mas carnaval a gente já vai fazer, que já vamos para um lugar perto, que é o México. Né? Um lugar que eu já fui, que eu adoro, que é Tulum. Adoro Riviera Maia. Adoro os cenotes, adoro aquelas coisas ali. Aquela região mas, de novo, eu já fui. Mas aí a Cris já inventou. Não, a gente vai ficar no Xcaré, a gente vai fazer não sei o quê. Aí ela já programou várias aventuras e experiências que se eu fosse sozinho, talvez eu ficasse no mesmo hotel. Entendeu? Então é assim, essa é a verdade. João, embora lá na Bossa vocês investam mais em empresas business to business, uma questão eu acho que fundamental hoje, talvez onde se encontrem as maiores oportunidades, seja na experiência do cliente, na experiência do usuário final. O Brasil é, sem dúvida alguma, um dos países que mais maltrata os clientes. Isso eu acho que vem de uma raiz colonial. O governo, né, nos maltrata, a gente paga muito imposto e recebe muito pouco de volta. Você tem estado atento a esse mercado, né? Você já investiu em empresas que de alguma maneira ajudam a melhorar a experiência do cliente? Conta um pouco para a gente a visão que você tem desse mercado. Bom, a Bossa ela tem uma tese efetiva e primária de B2B e B2B2C. Ou seja, B2B, o customer e o cliente, eles estão também atendidos, né, em algumas startups. Mas a gente também tem fundos só B2C. Então, eu estou inserido nesse contexto que você está falando. E o que eu vejo de empresas que têm sucesso nisso são empresas que efetivamente, Manuel, identificaram a sua persona. A persona que ele quer atender. Antes de você querer fazer uma bela experiência, ou agradar alguém, você precisa saber a quem você está querendo agradar. E identificar quem é o teu... Não é o público-alvo, num conceito maior de público-alvo. Mais genérico, né? Genérico, mercado de luxo. O mercado de luxo é grande. Né? Mas o quê? Qual é a faixa etária? Homem, mulher, mora onde, faz o quê, quais são os gostos? Quais as características, pessoais, de personalidade. E a internet permite isso. Sim. A internet te dá essa especificidade, né? Que a televisão te dava abrangência. A mídia televisiva te dava abrangência. A internet te dá te dá o target, a precisão. Então, por conta disso, o que eu vejo é que as startups e as empresas que conseguem identificar a sua persona são aquelas que têm mais sucesso. Então, a primeira coisa é, antes da experiência, descobrir a quem você vai falar. Sim. Quem você vai provocar uma boa experiência. Uma boa experiência. A quem você vai provocar uma boa experiência. Né? Se você fizer, libertador. Se você fizer uma viagem com empreendedores, você tem que ter uma abordagem diferente e uma entrega diferente. Se você viaja com investidores, uma entrega diferente. Se for investidores high tickets, é diferente. Então, assim, você faz isso, mas as pessoas não fazem. As empresas não se preocupam com isso, ela quer vender. Por quê? Porque inventaram um negócio chamado boca de funil e joga tudo nesse funil e depois vai afunilando e vai tirando. Eu acho isso uma perda de tempo. De esforço, de exposição, super exposição, de você estar entre qualquer um, não. Entra só quem tem fit comigo. Porque eu não quero perder tempo com quem não tem fit comigo. Né? Porque ele não vai comprar. E muitas vezes, se comprar, vai ficar insatisfeito. E vai gerar reclame aqui, vai gerar um monte de coisa. Né? Então, te dá trabalho, te dá custo. Então, o empresário hoje e as startups, elas sabem disso e buscam uma persona específica. Agora, obviamente, que depois da persona, aí tem a maneira que você chama a atenção. Porque é tudo sobre a atenção. Então, a atenção para mim é a moeda mais valiosa que existe. Atrair atenção. Atrair atenção. Então, assim, cara, essas empresas
você tem a persona e você resolve um problema da persona, porque vender é sobre resolver problemas, ok. Mas como você chama a atenção dessa persona para que você resolva o problema dele? Então, a questão está com você e não nele. Então, é uma outra abordagem, né? Se você está aqui e consegue chamar a atenção para que ele te busque, você economizou o CAC, o custo de aquisição de cliente, percebe? Então, é isso que a gente tenta entender no cenário e explicar para as empresas e para as startups, principalmente, para que ela diminua o custo de aquisição de cliente, para que ela gaste menos, para que ela tenha maior efetividade no resultado dela. É óbvio, né, que além disso tem que ter a entrega do produto. Sim. Aí tem que ter um monte de coisa, tem que ter a experiência memorável, como você fala, né? Tem que ter o sonho de valsa junto, sei lá o quê. Tem que ter esse negócio aí que você sabe fazer. Mas antes disso, tem esses 3 passos aí. Muito bom. E em relação a... Você falou de indicadores aí. Sonho de valsa não. Como é o nome do chocolate da Dengo? Dengo. Não é sonho de valsa nada. Aqui é Dengo. Deixa eu ver o nome do chocolate para falar exatamente. Esse é o quebra... não, aí tem o... Aqui é o... Esse é um lançamento. Não sei o que de café. São as drajas de café. Drajas de café. Delicioso. Revestidas drajas de chocolate. De café. Não, ninguém vai comer mais sonho de valsa. Agora é só drajas de café. Não, olha, Dengo. Me patrocina, viu? Eu acho que tem o quebra-quebra também. E vou comer. Vai ver. Você estava falando de indicadores, né? E daí você citou muito o CAC aqui. Se fosse para escolher 3 indicadores, ou os 3 indicadores principais hoje na hora de avaliar uma startup, tal, quais os 3 principais? Os 3 principais é churn, cancelamento, lifetime value, o tempo que o cliente fica com você, e o CAC. São os 3 principais. Você incluiria também como quarto aí o NPS? O NPS é bom que se diga que NPS são detratores, né? É o índice de satisfação baseado em detratores. Se você não existisse, como você ficaria, né? Eu ficaria bem. Então a empresa, né, não é essencial. Perfeito. Então esses 3 principais, o NPS é importante para caramba. Assim como tem outros também, né? MRR, ARR, para analisar a decisão de investimento. O NPS, ele é um gatilho muito importante. Eu gosto muito do NPS, eu vejo NPS. Agora, existe um que ele é baseado nessas 2 coisas, você consegue identificar um caminho. E o NPS também, você consegue identificar um caminho para um negócio chamado PMF, Product Market Fit, que é exatamente, se esses índices estão bons, certamente você encontrou o PMF. Se esses índices estão ruins, você não encontrou esse tal do PMF. Então, PMF é uma meta, que é o Product Market Fit, é a convergência entre modelo de negócio, precificação, persona, várias coisas. E você encaixou, sabe? Ser o preço certo para o encaixadinho, modelo certo. Mas se quando você olha esses números, esses índices, indicadores, e não tão bons, é porque você não encontrou o PMF. Entendeu? Então, bom, uma coisa está conectada à outra. Ótimo. E me diz, ainda na área de experiência, você lembra de alguma experiência assim, você como consumidor, a gente é consumidor aí algumas centenas de vezes ao dia, uma experiência de consumo assim que te marcou, que foi realmente memorável, que você lembra, aconteceu há muitos anos atrás e você ainda se lembra? Eu lembro, não é de consumo, tem que ser de consumo, de consumir produto? Não necessariamente, pode ser uma experiência, pode ser um serviço, pode ser, enfim. Então, um serviço. Sempre que eu vou em hotel, geralmente eles sabem que eu chego, né, pelo nome, e me deixam um mimo no quarto, uma sacolinha da Dengo, né? Uma vez eu cheguei num hotel e tinha entraram no meu Instagram, imprimiram fotos do meu Instagram com minha família. E eles sabiam que aquilo era coisa muito importante para mim, com o seguinte cantinho da saudade pendurado do lado da cama. E uma carta, próprio punho, dizendo: sei o quanto você valoriza estar com a sua família, mas muito obrigado por estar com a gente aqui, gratidão, sei lá o quê, e estar com a gente aqui hoje. Que você durma bem, feliz que a sua família está bem, ela é aqui do seu lado. Isso eu nunca mais esqueci. Então isso para mim foi uma experiência. Talvez você nem se lembre de detalhes físicos do hotel, mas você se lembra dessa experiência. E eu me lembro da pessoa que assinou a carta. Eu fui atrás dela. Que demais. Você lembra onde foi? Eu não vou dar muitos detalhes porque tem um caso que aconteceu ali, né? E quando eu cheguei
para perguntar pela pessoa, disseram que... o que é que ela fez? Né? Perguntei, cadê a fulana? O que é que ela fez? Aí ela disse, ela fez isso. Aí disse, onde foi que ela imprimiu isso? Um falou pro outro. Não era padrão do hotel. Foi a pessoa que desenvolveu essa experiência memorável. Entendi, não foi um processo... Não era, o processo era o mínimo. A gente costuma dizer... E sabe o que eu disse? Descobri com o cara, o valet, o telefone dela, liguei para ela, eu digo, peça demissão, esse hotel não te merece. Que triste, né? Você tem uma pessoa apaixonada pelo que faz, super engajada, querendo encantar os clientes, mas tá fora do trilho, do padrão do hotel. Onde ela imprimiu isso? Ou seja, custo. Caraca. Porque ela entrou no meu Instagram e imprimiu 5 fotos. Cara, que história incrível essa, hein? E com vários aprendizados aí. Eu costumo dizer que quem faz a diferença nos negócios são as pessoas. Né? E quando a gente vê aí pessoas de fato apaixonadas pelo que fazem, envolvidas, comprometidas, né? Quer dizer, a chance de ter magia, de ter encantamento, né? Energia é muito maior, né? É óbvio. E, cara, que legal essa história. Você, Manuel, você é um cara que inspira isso, né? Eu até brinco, as experiências e novidades, não é que a gente fala, a gente brinca com você. Teimo e não cessar. Não cessam, né? Não cessam, que é o tempo todo ele criando coisa e trazendo coisa diferente pra gente. Mas a gente já espera isso de você. Olha só, já tô me tornando previsível. A gente já espera isso de você. É um desafio. Não, é um desafio isso, é muito complicado. Isso já espera isso de você. Permanente, você se reinventar o tempo todo. Agora, imagina um cara como eu, que ninguém espera isso de mim, né? Mas quando espera outras coisas. Outras coisas, mas quando eu faço, né, tanto, né, minha mulher, eu compro um buquê de rosa para ela diz, uau, o que você fez de errado? Essa é boa. O que você fez de errado? O que você aprontou? Olha só. Mas tudo tem a ver com a cultura, né? Esse negócio, o TikTok é campeão nisso, né? Eu vi uma brincadeira, um vídeo assim. Aliás, você já entrou na dança, né? Não, entrei na dança por causa da minha filha, né? Para gerar uma comunicação com ela, né? Que ela tinha 16 quando ela abriu esse TikTok. E a gente dançava juntos. E, putz, eu falei a linguagem dela. Então foi uma estratégia minha para me aproximar da minha filha, que é meu xodó, que é a Maria. Os dois são 2 marmanjos, né? Então a Maria... E aí ela começou a fazer e, cara, comecei a fazer a linguagem dela. Hoje o TikTok voltou a ser meu, voltou a ser um pouco mais sério. Mas enfim, eu vi no TikTok, eu entro lá de vez em quando. Um cara recebeu a esposa em casa com um bilhete, com flores, aí caminho de rosa, né? Aí levou até o quarto na cama cheio de balão, cheio de coisa. Ela, o que tá acontecendo? Por que você tá fazendo? Você merece, meu amor, você é maravilhosa. Aí beleza e tal. Aí quando ela olhou em cima, tinha um bilhete. Aí ela leu assim, bilhete, meu amor, eu queria muito que você lavasse os pratos. Isso é pra parabenizar você vai lavar os pratos. Alguma coisa assim. Seu cachorro. Sacanagem, né? Sacanagem. Mas faz parte, né? Pelo menos fez algo diferente, né? Eu não tenho essas criatividades, né? Mas é impressionante. Mas eu vejo muita coisa criativa no seu Instagram. Você busca muita coisa, né? Não, eu busco. Você tem uma curadoria sua, pessoal, e um humor inteligente que eu percebo em várias postagens. Em casos, eu sou reverente, né? Eu gosto de me divertir, eu sou feliz, tá? Então, o cara feliz, o cara faz isso, né? Eu sou um cara feliz e independente da circunstância, difícil me ver brabo assim, me ver triste, baqueado. Eu sempre tô achando que o melhor tá por vir, né? Eu também. Eu sempre tô, por pior que seja, eu tô sempre pensando no melhor. E o meu Instagram reflete isso. Reflete isso. É impressionante, porque ele transita bem com muito conteúdo, mas ao mesmo tempo com algumas coisas de comportamento leves, engraçadas e bem-humoradas e reverentes, que trazem conhecimento, né? Que trazem aprendizado. Eu sempre busco aprendizado. E isso é uma coisa que a gente não falou, né? As viagens trazem isso também, muito. Né? De você olhar... Aprendizado experiencial. Experiencial, né? Cultura diferente, ver coisas diferentes, coisas que você não está acostumado. Eu costumo dizer, e a gente já ouviu isso, né? Inclusive na imersão que a gente fez com o Davi, um dos rapazes, aliás, o filho do Esdânio, o Vinícius,
Ele falou no segundo dia. A gente estava lá em... Davi, meu filho. O Davizinho. O nosso programa que a gente fez lá para Boston, para Nova York e tal. Eu acho que a gente estava no segundo dia lá em Harvard. E o menino, o Vinícius saiu e falou, já valeu. O que eu aprendi nesses 2 dias aqui já valeu mais do que os 2 anos de faculdade que eu tenho. Em 2 dias. Quanto não vale isso, o poder, né, do experiencial, de você vivenciar aquilo. Transformar, né? Enfim, então é uma responsabilidade muito grande, né? Eu acho de novo, né? Não é um negócio que impossível da pessoa fazer em termos de custo de investimento. Não. Né? Não é. Eu acho que o impossível hoje é você não se abrir, né? Porque nem para a Lua é mais impossível. Não, nem para Marte, né? Nem pra Marte, Enfim, então o turismo espacial já está aí, né? Vamos já. Daqui a pouco nós vamos usar a Experiêncialize para levar a gente para Marte. Com certeza, com Elon Musk e companhia. Que tal? Né? Mas eu me contento com como é o nome daquele cara da Virgin? O Richard Branson. Richard Branson. É incrível também, o cara. Me contento com ele. Um amigo meu estava em Miami esses dias. E é um cara que tem green card, né? E vai e volta para lá sempre e tal. E ele encontrou o Richard Branson em Miami, na rua, num café. E tirou uma foto com ele, o cara super de boa, super tranquilo e tal. Ele é de boa. Incrível, um cara que ao mesmo tempo ele é um empreendedor raiz, mas um cara extremamente antenado, à frente do tempo, enfim. E eu acho que manter esse equilíbrio, né, de alguma maneira ter o pezinho, né, na raiz. Você é um cara que valoriza muito as suas raízes, né? Tem uma ligação profunda com o Pará, com Belém, com a sua família de lá e tal. E eu percebo, né, que a gente tem que identificar onde que a gente se alimenta, onde que a gente alimenta a alma. Porque a gente desprende tanta energia, né? Você ensina, né, seja num podcast, seja num palco, num grande evento para milhares de pessoas, e a gente é sugado, né? A nossa energia vai sugada. Como que você faz? Qual que é a experiência que você usa para se reenergizar, para se alimentar a sua alma? É uma bobagem, né? Para mim, assim, é ficar dentro de casa, de pijama. Que delícia. Não é uma bobagem. Sem nenhum compromisso. Sem nenhum compromisso. Cara, sem um compromisso. Mas isso é libertador, né? Porque é diferente de tudo que você vive durante a semana, né? É exatamente, totalmente o contrário, né? Que domingão? Não, qualquer hora. Se você consegue ter essa... Desligo. Eu sou um cara de qualidade no que eu faço. Se eu tô aqui com você, eu tô com você. Então é assim que lá em casa é assim. Assim lá em casa é assim também. Não fico aqui com a cabeça não sei aonde. Então eu sou muito isso. Então essa é a minha energia, né? E também as madrugadas acordando cedo. Então eu acordo 5 horas da manhã não para ver live. Nada contra, Nigro. Pela aí, não é nada contra você às 5 da manhã, né? Não é isso não. 459. Ou Marçal, né? Mas é porque a hora que eu tô comigo mesmo e acordei e vou ler, vou pensar, vou fazer as coisas que só eu, comigo mesmo, sabe? Então eu acho maravilhoso. A madrugada acordando para mim é sensacional. Que demais. Sensacional. Agora de noite não conte comigo. A partir do que? Não, assim, tipo, eu acordo... 10 horas, 11 horas, já tô meio que caindo pelas tabelas, assim, né? Cansado, mas se tiver uma festinha, se tiver um compromisso, eu vou. Mas assim, dizer que quero, não. Eu quero acordar cedo. Demais. Geralmente, às vezes, faço reunião às 6 da manhã. Os caras que trabalham comigo sabem, né? Lá vem ele mandar as mensagens dele na madrugada. Pode mandar. Viu? E tem alguma experiência que você queira viver que você ainda não viveu? De novo, eu não sou um cara criativo, eu não consigo me imaginar. Mas tem alguma coisa assim que você, é algo que tá no meu radar? O que tá no radar é a minha próxima experiência, a minha próxima viagem. Assim, Carnaval em família. Carnaval em família é o target, né? Então, que é a próxima viagem que está marcada. Depois a gente tem Dubai, a gente tem algumas coisas juntos. Então, isso é isso que está na minha cabeça agora. Mas, por exemplo, eu vou receber vários amigos no final do mês de novembro em Maceió, por exemplo, na praia. Então, isso também está na minha cabeça de criar algo, mas é a Cris que vai fazer tudo, Sim, né? Faz muito bem. Aí ela recebe muito bem. Então, ela que vai criar todos esses ambientes, não sou eu. Meu papel é só convidar, vamos. E convida bem também. João, foi um grande prazer, viu? Eu acho que uma aula aqui, vários aprendizados. Eu mesmo, né, caíram algumas
algumas viradas de chave aqui, né? Eu tô evitando falar caiu a ficha, porque caiu a ficha parece que é coisa da década orelhão, de 70, né? 80, Orelhão. né? É que, aliás, né, a gente usou bastante. Muito, muito. Foi importante. Cada coisa é importante no seu mundo, no seu momento, né? O orelhão teve um papel tão importante quanto o WhatsApp hoje. Sim, claro. Salvava vidas, né? Você lá na caixa prego e você tinha um telefone. Ali um telefone para ligar, né? Eu me lembro quando eu estudei nos Estados Unidos, pô, tinha um orelhão no meu condomínio, cara. Eu ia buscar lá, eu ia ligar lá pro velho Braga, né? O velho Braga eu ligava lá do orelhão. Manda dinheiro. Manda dinheiro. Cara, ele fala, se vira, porque meu pai era assim, se vira, moleque. O que eu faço com os meus, ele fazia comigo, né? Repetição de padrão. Exatamente. Tem que tomar cuidado com isso, pro bem ou pro mal, né? Mas, obrigado, muito João, pelo muito carinho bacana, aí, pela atenção em vir até aqui. E leva um pouquinho da gente, né, para você lembrar do Experiencialize Cast. E chegamos ao fim de mais um episódio do Experiencialize Cast, sempre com pessoas absolutamente instigantes, né, que trazem a sua visão, né, do intangível, das experiências e trazem, evidentemente, lições da sua jornada como empreendedor, né, e no caso do João, como empreendedor e investidor. Gente, até a próxima. Um grande abraço. Um beijo no coração. Olha só. Um chazinho especial aqui. Olha isso. Cadê? Dá pra ver daí? Essa caneca descobriu o João. Olha só. Olha aí. Experiencialize Cast. Uau. Isso é um mimo aí pra você. Tem que criar esses mimos lá no meu Papo com o Anjo. Aliás, você tá intimado aí no Papo com o Anjo. Vamos lá. Vai ser um prazer. Experiencialize Cast.